Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro e eu converso com vocês do mesmo estúdio, só que a empresa mudou de nome, de Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, BMF Bovespa. Com a união entre a Bolsa e a CETIP, foi criada uma nova empresa que tem o nome de B3, B de bola. Então eu falo aqui do estúdio da B3. O B3 quer dizer Brasil Bolsa Balcão, ok? Bom, gente, vocês sabem que vocês podem falar comigo via e-mail, via o site, minha página, o Facebook, enfim. Entre em contato, faça como tanta gente faz para tirar dúvidas, pedir programa e coisas do tipo. Bem, o assunto do programa de hoje é super importante e vocês já vão entender por quê. Eu vou conversar com o Dr. José Carlos Torres, ele é professor da Unicamp, Universidade de Campinas, membro de mastologia do Hospital Albert Einstein. E eu pretendo abordar com o Dr. Torres, a partir de agora vou chamar Dr. Torres, acho como ele é conhecido, não apenas a questão da mastologia, que é um assunto importantíssimo, ele vai explicar para vocês, mas também falar um pouco de alimentação. O médico sabe o que a gente deve ou não deve fazer em termos de alimentação, é o que eu espero. Doutor Torres, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. O senhor sabe que eu tenho um pouco de medo de falar de doenças, essas coisas, né? Mas vamos começar falando da mastologia. Normalmente tem grandes campanhas, né, no Brasil de prevenção ao câncer de mama, é isso? Dá uma Exatamente. explicadinha pra gente como é Muito que... boa tarde, é um Boa tarde. prazer estar aqui com você, com seus Muito ouvintes, obrigado. é um prazer enorme. Sim, sem dúvida, de um certo tempo para cá, a Sociedade Americana de Controle de Câncer, que é uma sociedade muito ativa nesse controle, tem feito várias campanhas. E no caso do câncer de mama especificamente, a campanha é feita no mês de outubro, é chamado de Outubro Rosa. Ok. Lá nos Estados Unidos denominaram Outubro Rosa, virou uma febre pelo mundo inteiro e aqui o Brasil aderiu a isso. É uma campanha que tem um cunho preventivo. Então é feito prevenção no mundo todo, não só para mama, claro, para câncer de próstata, de intestino, de pele, que é uma prevenção muito importante. Hoje, sem a camada protetora de ozônio, com a redução dela, nós precisamos nos proteger mais. Então, o câncer, eu sei que é um pouco pesado, às vezes, falar um pouco sobre isso, mas a gente precisa desmistificar isso e tornar o assunto mais leve, porque há como prevenir, tem uma maneira de se viver sem essa doença. Ok, no caso do câncer de mama, por que tanta prevenção? Ele é tão letal assim? O câncer de mama é interessante. Essa pergunta que você fez aí é importantíssima e explica, assim, resume o nosso conceito sobre oncologia, sobre câncer. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos tem mais de 100 mil casos novos de câncer de mama por ano, quase 120 mil. No Brasil, cerca de 60 mil, 58 mil em 2015, 2016, esse último ano agora. Então, vamos pegar os Estados Unidos, um país modelo onde se tem controle mais forte, cerca de 120 mil, o que significa que tem mais de 1.000 casos novos de câncer de mama por dia, quase 1.200, nós dividirmos por dia. 1.200 diagnósticos de casos novos de câncer de mama por dia. Desses, no estágio inicial, que é o estágio 1 e até o estágio 2, mas vamos pegar o estágio 1, todo câncer vai de 1 a 4. Se nós fizermos o diagnóstico no estágio 1, cerca de 95% dessas mulheres não morrerão da doença. Se fizermos o diagnóstico no estágio 3 e 4, cerca de 80% das mulheres morrerão da doença. Ou seja, a diferença entre viver ou não está na fase que se faz o diagnóstico. Por isso, tanta campanha, por isso, tanta preocupação. É uma doença letal se diagnosticada tardiamente. E é como outras doenças, né? Por exemplo, no caso de homem, não sei se isso é uma regra, mas, por exemplo, a primeira vez que eu fiz exames gerais, triglicérides, açúcar no sangue, essa coisa toda, foi depois dos 40 anos de idade. No caso das mulheres, tem uma idade que ela já pode ver, se examinar, autoexaminar, sei lá como é que é. Ou ir a fazer aquele exame O exame clínico, né? mamografia, né, que se Exatamente. chama. Não, essa é uma questão muito importante. Na verdade, o autoexame, vamos pegar primeiro o autoexame, que toda mulher, todo homem, todo mundo deveria estar fazendo o autoexame.
O autoexame hoje nós chamamos de autoconhecimento. A pessoa que se examina o corpo, e todo mundo deveria estar se examinando, para verificar se apareceu uma pinta nova, se apareceu um nódulo, alguma coisa diferente. No caso das mulheres, uma secreção na mama diferente, qualquer coisa estranha ela deveria estar procurando o seu médico. Ok. Então o autoconhecimento é fundamental. A mamografia, que é o exame internacionalmente aceito como sendo o screening, a prevenção do câncer de mama, deve ser feita após os 40 anos. Porque antes dos 40 anos, primeiro que a incidência é baixa de câncer de mama antes dessa faixa etária. Segundo que a mamografia ela não traz muita informação. A mama da mulher jovem ela é densa, ou seja, ela é rica em glândula. E a hora que faz o raio-x, que a mamografia em última análise é um raio-x, o raio-x fica branco. Em outras palavras, você vai tomar uma dose alta de radiação sem benefício. Então, após os 40 é quando nós iniciamos essa triagem na mulher. Isso é o que nós chamamos de prevenção secundária. Tem algum senhor que é estudioso, oncólogo? O câncer é uma coisa hereditária? Não está provado isso, não? Tem um fator, o câncer é uma Porque doença... o Alzheimer diz que se tem alguém na família, aumenta o as chances são maiores, né? Para os cânceres também. A maioria deles, quando tem história familiar, aumenta o risco. Porém, o câncer é uma doença multifatorial. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um fator causal muito forte, que é o cigarro, que é o hábito de fumar. Então, é uma doença que não depende só de um fator genético, ela depende do fator do meio ambiente, alimentação, estresse, modo de vida, depende de uma série de coisas. Isso está muito claro porque muitas vezes você tem gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos idênticos, que um gêmeo desenvolve um tipo de câncer e o outro não desenvolve. Às vezes um vive em um determinado ambiente, numa determinada pressão social, e o outro vive em outro ambiente. Então o ambiente influencia extremamente. No caso da mama, por exemplo, menos de 15% dos cânceres de mama são hereditários. Então cerca de 15%, ou um pouquinho menos, tem história genética. 85% não tem história nenhuma, são casos isolados. Que aparece e não tem como prever, a não ser fazer os exames, né? Por isso que a prevenção secundária, nós temos dois tipos de prevenção. Ao longo nós podemos debater isso, podemos conversar, mas em medicina existe a prevenção primária para o câncer. Prevenção primária é quando você evita a doença antes dela aparecer, que é o ideal, você fazer uma prevenção primária, evitar o câncer antes do câncer aparecer. A prevenção secundária é aquilo que eu tinha falado no início, que é detectar no começo o câncer, numa fase em que ele é curável, totalmente curável, chama prevenção secundária. A prevenção secundária é através de exames, isso é muito conhecido na próstata, na mama, o Papa Nicolau para o colo do útero, a colonoscopia para o câncer do intestino, a endoscopia para o câncer de estômago, tudo isso é prevenção secundária, pegar no começo. A prevenção primária, evitar o câncer antes dele aparecer, ainda é uma utopia para muitos cânceres. Alguns existem uma prevenção primária, muito poucos. A maioria, a prevenção primária reside na forma da pessoa se alimentar adequadamente, na forma da pessoa viver de uma maneira que evite o estresse o máximo possível, praticar exercício físico, evitar toxina exógena, como por exemplo excesso de álcool, o fumo. Então, a maneira de vida constitui a chamada prevenção primária. A maneira com que você vive, você pode evitar com que a doença apareça em você. O senhor me fez lembrar, está na hora do intervalo, né? O Dr. Torres me lembrou aqui, me fez lembrar de uma frase que acho que é de uma música, né? Tudo que eu gosto faz mal e engorda ou é proibido, né? É uma Rita Lee, por aí, né? O senhor falando dessa coisa de exercício, eu estou aqui, daqui a pouco vou começar a chorar. Gente, vou ao intervalo, eu esqueci de falar para o senhor, temos 2 intervalos. Eu converso com o professor da Unicamp, ele é membro do Departamento de Mastologia do hospital que todo mundo conhece aqui, o Albert Einstein, que é aqui no Morumbi. Acho que hoje tem outros vários lugares, não sei se eu estou misturando estação. Bem, e ele está falando de mastologia e lembre, note que ele falou de exercícios, as coisas todas que a gente não faz, mas falou de alimentação. E a partir do segundo bloco, vou tentar explorar um pouco o que seria uma alimentação mais ou menos saudável e que prevenisse um pouco de doença. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu falo diretamente do estúdio aqui da nova empresa, a B3, que é a antiga Bolsa. Eu converso com o professor José Carlos Torres, ele é médico,
professor da Unicamp e do Departamento de Mastologia do Albert Einstein. Primeiro bloco ele falou aí do câncer de mama, que é um assunto mundial, não é nacional, é mundial. Todo mundo se previne, são feitas campanhas de prevenção. E antes do intervalo, o Dr. Torres falava um pouco do que a gente deve fazer. Ele não tem um modelo ao lado dele de uma vida saudável, mas enfim, a gente vai fazendo o que pode. Eu evito estresse, doutor. Como com muita parcimônia, não sou exagerado para comer. Mas tem outras coisas que eu não faço bem assim. Bom, vamos deixar isso para lá. Alimentação. Como é que é uma boa alimentação? Porque tem várias coisas. Quando você nasce, eu vejo, porque eu nunca tive filhos, eu nunca quis ter filhos, mas enfim. A criança demora um tempo para começar a comer uma coisinha mais sólida. Primeiro é só leite da mãe, que é importantíssimo, porque diz que passa anticorpos ou algo que seja. Eu não sou médico, não entendo nada disso, mas eu falo do jeito simples aqui. Depois vai para o sólido e tal, e aí vai. Aí quando é adolescente, a criança gosta só do que se chama de porcaria, que é aquelas coisas com muita fritura, e o pai fala, não, tem que comer comida e tal. Começa desde pequeno, para você ter uma vida saudável, não é cuidar do que eu como agora com um pouco mais de idade, é desde pequeno, é isso? Não, com certeza, né? Esse assunto é muito importante. Claro, nunca tem um velho ditado que diz nunca é tarde para ser feliz. Quer dizer, nunca é tarde para se mudar velhos hábitos. Isso é uma grande realidade. Porém, o equilíbrio é o mais importante. Algum tempo atrás se execrava a carne vermelha, mas na verdade o que precisa ter é um equilíbrio. Não é proibido comer carne vermelha, não é essa a questão. A questão é, se precisa ter um equilíbrio. Se a pessoa se alimentar todo dia de picanha, com certeza ele vai ter um colesterol mais alto, no mínimo, entendeu? Ele vai causar danos aí ao seu metabolismo, ao seu organismo. Então, o que a pessoa deve ter para ter uma alimentação saudável? A alimentação sempre tem que ser rica em frutas, legumes, verduras. Não pode faltar na alimentação isso cotidianamente. Tem que se alimentar de carne de peixe, claro, tem que ter a carne de peixe aí com uma certa regularidade, mas nada impede que tenha carne de frango, a carne vermelha, tudo, não há, desde que haja equilíbrio, não há problema algum. O desequilíbrio é que é o problema. O amido, por exemplo, amido é o que nós chamamos de amido, na verdade, é todos os derivados ou de massas, ou arroz, batata. Todo amido, se puder ser numa forma integral, é sempre melhor para o organismo. Como que é integral? Então, por exemplo, o arroz integral. Eu não suporto arroz integral. Tem gente que não gosta, é uma questão de hábito. E muitas vezes, assim, se mudar, não precisa mudar radicalmente, mas pode ir mudando aos poucos. Quem não tem esse hábito, passa a ter o hábito de fazer uma alimentação com amido integral 2 vezes por semana, por exemplo. Intercala, até que se acostume, até que se habitue. Então, a alimentação, o buscar uma alimentação saudável, é uma questão de mudança de atitude, primeiro de atitude. O nosso organismo é uma máquina. E toda máquina, dependendo de como ela for cuidada, trabalhada, ela pode dar mais ou menos problema. Por exemplo, na minha casa, ou na casa da minha sogra, por exemplo, não se come arroz integral, mas não se come mais arroz sozinho, arroz branco, como a gente costuma chamar. Sempre tem alguma coisa, uma cenourinha no meio, ervilha, sempre tem um legume. Ótimo. Isso é bom? Excelente. Isso aí significa Até porque fica bonito. Diz que tem que comer, o prato tem que ser bonito também. Com certeza. A forma, a forma visual para o prato, ele libera endorfinas durante a alimentação, isso melhora até a digestão. Exercícios, doutor. Esse é um tópico importante, né? Na verdade, nós, até por questões evolutivas, durante o nosso processo evolutivo, imagina o homem da caverna, ele vivia fugindo de predadores. Então, o nosso corpo foi desenvolvido, ou ele evoluiu, a partir de um movimento que exigia movimento constante do ser humano. O ser humano tinha que correr, para buscar o seu alimento, ele precisava andar, caminhar quilômetros e quilômetros todos os dias, correr, ter força para fugir de predador. Tudo isso está embutido na genética do ser humano. Então, o ser humano foi feito para estar em constante movimento. E hoje é natural que com a vida moderna nós sejamos mais sedentários. Ninguém vive fugindo de predador.
E muitas vezes para andar depende de que cidade o senhor mora, né? E dependendo, às vezes, para andar 3 quarteirões, nós pegamos um carro, né? Quer dizer, nos locomovemos com auxílio de motor, quer dizer, tudo isso fez com que algumas doenças surgissem ao longo do tempo. Então, tentar quebrar essa rotina com exercícios regulares reduz muito o risco de doença, inclusive câncer. Claro, doenças cardiovasculares são mais importantes que câncer nesse aspecto, reduz tudo, mas também reduz o risco para câncer. É curioso, uma vez que eu fiz o exame, eu estava com triglicérides alto, né, que é uma gordura aí, né? E o médico, o doutor Stella, saudoso doutor Stella, faz tempo que eu não ouvi, não sei nem se ele está vivo ainda. O doutor Stella fez a seguinte pergunta para mim: não vou te proibir nada, de comer nada, mas vou escrever uns alimentos aqui que você deve evitar, ou não comer todo dia. Tudo que ele pôs lá, leite, ovo, eu não tomo leite há muitos anos. Leite tomo em bolo, enfim. Ovo também não sou muito chegado, ovo de galinha. Como, gosto de um omelete, mas... Aí quando ele falou queijo, eu falei, ah não, aí ferrou, né? Aí foi. Na verdade, eu passei um mês, ele pediu para evitar a gorgonzola, esses queijos mais gordurosos. E me deu uma sugestão que eu adorei e até hoje eu gosto, não é sempre que eu tenho, mas que é um negócio chamado ricota temperada. É sem gordura, é uma delícia, eu fiquei fã. No dia a dia, por exemplo, doutor, é impossível, morando em cidade, não fazer certas... Extravagâncias. De repente aquela coxinha tá tão bonita, é uma fritura. Todo mundo é assim, né? Não sou eu que estou falando, todo mundo faz a sua... E isso não interfere, não acaba interferindo. Tudo depende da quantidade, da rotina. Se nós comermos coxinha, fritura todos os dias, claro que nós vamos bombardear nosso organismo com gordura poliinsaturada, nós vamos ter piora na qualidade de vida, no colesterol, na qualidade da vida nossa cardiovascular, etc. Por isso que eu disse que é uma questão de equilíbrio. Não é um churrasquinho no fim de semana com os amigos, que extrapolou uma vez ou outra, que vai ser o problema. O problema é tornar aquilo rotina na sua alimentação. Então a rotina ela deve ser, está dentro de uma caixinha de maior saudabilidade. O extrapolar de vez em quando não é o grande problema. O problema é a rotina, é a continuidade. E muitas vezes nós nos acostumamos a comer embutidos, salgadinho de pacotinho todos os dias. Às vezes tem uma vida corrida, fala, eu vou almoçar aqui no bar da esquina. Mas aquilo não foi uma vez a cada 15 dias, às vezes virou uma rotina. Quando se torna uma rotina, aí nós estamos caminhando para uma vida perigosa. Porque a maneira com que nós alimentamos a nossa máquina, o nosso organismo, com certeza vai repercutir na incidência de doenças, inclusive câncer. Ok, nós vamos a um novo intervalo. Eu converso com o Dr. José Carlos Torres, ele é médico, professor da Unicamp, professor de mastologia e membro do departamento de mastologia do Einstein aqui em São Paulo. Ele mora em Campinas, né? A Unicamp é uma das principais universidades brasileiras, pelo menos em termos de prestígio é uma escola respeitadíssima. Nós vamos ao intervalo e eu queria já fazer uma pergunta. Por exemplo, quando eu era moleque, também não faz um século, não faz tanto tempo assim, eu não ouvia falar. A principal doença era quando alguém tinha uma doença do coração. Essa doença que o professor fala, não se dizia o nome, dizia doença ruim, tinha um outro nome, aquela doença. Parece aquele filme do Harry Potter, o que não se pode chamar. Mas também não se falava em, por exemplo, mal de Alzheimer, eu não sei se não se conhecia ou se chamava demência simplesmente. Eu quero saber se as doenças mudam, aparecem doenças novas. Depois do intervalo, até já. Ok, estamos de volta. Eu aqui ao meu lado o Dr. José Carlos Torres, professor da Unicamp e especialista em mastologia. Trabalha também aqui no departamento do Einstein de mastologia. Eu já fiz a pergunta, as doenças mudam, voltam, acontecem, o que está? Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar até pouco tempo não tinha ouvido falar de Alzheimer. Agora já é mais popular até do que outras doenças. Como é que funciona isso? As doenças são dinâmicas nesse aspecto, né? Primeiro de tudo, temos que lembrar que nós aumentamos a expectativa de vida do ser humano. A classe médica trabalhou com isso
há muitos anos em trabalhar arduamente para, lógico, prolongar a vida, prolongar a expectativa de vida, e isso mudou nas últimas 4 décadas significativamente. Com o aumento da expectativa de vida, a população envelhecendo mais, as doenças da terceira idade, que é câncer, por exemplo, apareceram muito mais. O grande mal, né, como se falava no passado, né, aquela doença ruim. Isso. Hoje, graças a Deus, isso perdeu essa conotação porque a gente consegue curar a maioria dos cânceres. A gente tem cura para isso. Por isso que você que está me ouvindo não precisa ter medo, não precisa falar. Aliás, ao contrário. Quanto menos medo você tiver, quanto mais você procurar o seu médico para prevenir, menos risco dessas doenças. E assim são outras doenças também. Por exemplo, o Alzheimer que você citou é uma doença que está muito ligado a estresse, a uma tensão, a uma... claro que tem um fator genético, são vários fatores, mas esse é um fator importante. E se há uma coisa que nós causamos para o ser humano nas últimas 3 décadas, foi aumentar o nível de aumentar o nível de responsabilidade, de estresse. A vida moderna se tornou muito complexa. É o celular, enfim, a pessoa que muitas vezes não tinha um determinado problema porque ela não era encontrada, hoje às vezes ela está no meio do mato, ela é encontrada em qualquer lugar. Então aumentamos muito isso. Não, ontem, por exemplo, ontem eu trabalhei via WhatsApp até 7, 8 horas da noite. Mas eu acho que estresse não é a minha parte. Não tem problema com isso. Eu sou um sujeito meio relax, sabe? Tranquilo. Alimentos, por exemplo, é uma pergunta, várias perguntas em uma só. Eu faço minha comidinha lá, arroz, feijão, uma saladinha e tal. Gosto de comer verde, folha. Tomate é o meu fruto predileto, por exemplo. Gosto de tomatinho, tomate normal, qualquer coisa. Mas eu como uma lasanha congelada, que você compra no supermercado. Eu como dos dois. Até porque eu que cozinho, então eu tenho preguiça. Tem dia que eu tenho preguiça, pega a lasanha, 10 minutos no micro-ondas, está ótimo. Né? Só botar um pouquinho de queijo em cima, está perfeito. Prático, né? Transgênicos também, tem gente que tem dúvida, acha que produto transgênico não faz bem para a saúde e tal. Eu que gostaria que você desse uma desenhada assim nesse tipo de coisa. Se é radical mesmo, ó, comida congelada não pode comer, comida pronta, digamos. O que eu noto, só para rapidamente, é que tudo que eu compro pronto, eu leio lá na receita, tem muito sal. O sódio é a parte maior, mas o especialista aqui é o senhor, não sou eu. Imagina. Mas resumiu tudo. De uma forma geral, é aquilo que eu falei: procurar o equilíbrio, estar atento. Claro, se puder fazer sua própria comida todos os dias, é sempre melhor, porque você garante que não vai reutilizar óleo, você não sabe se o local onde fez o alimento reutilizou algum produto ou não, principalmente óleo de cozinha, enfim. Mas não só isso, olhar o rótulo. Então, o sódio, por exemplo, que você acabou de citar, é um grande veneno para o organismo. O sódio em excesso, ele diminui tempo de vida. Isso já está provado nos estudos. Se você comer um pouco a mais de sal todos os dias, você diminui 10 anos na sua expectativa de vida, porque ele aumenta a gente chama de intravascular, ele aumenta a quantidade de líquido em torno do sangue, faz com que o coração trabalhe mais para conseguir irrigar todo o organismo, todo o corpo, e esse trabalho cardíaco aumentado que o sal causa no futuro ali uma queda de expectativa de vida, de tempo de vida. Então olhar o rótulo, verificar se está sendo utilizado ingredientes o mais saudável possível, aqui, já que você precisa de uma alimentação eventualmente congelada de vez em quando. E sempre que possível evitar, claro. Hoje em dia a gente tem que viver o mais saudável possível dentro daquilo que é possível para nós. Então o desenho de uma alimentação saudável hipotética nem sempre é possível. Mas nós tentamos, vamos dizer assim, dentro daquilo que é possível, selecionar o caminho mais saudável possível. Quanto ao transgênico, houve no passado uma preocupação muito grande que isso pudesse prejudicar a saúde. Claro que a transgenia ela veio e é difícil de tirar isso da história da humanidade, até não tem nem muito como. Mesmo porque a humanidade cresce muito. E você precisa aumentar alimentos que são mais resistentes a pragas, alimentos que cresçam mais rápido, enfim, que tenham maior produção e que ocupe menor espaço. Até mesmo porque a terra não aumenta o espaço, né?
Então, mas o que se mostra? O nosso organismo quebra todas as moléculas em pequenas moléculas, independente da produção vir transgênica ou não daquele alimento. Então, na maioria das vezes, embora a transgenia possa mudar, às vezes, sabor, mudar um tipo de biodisponibilidade de determinada vitamina ou não, se questiona isso, na maioria das vezes não há nenhum estudo que comprove nenhum problema para o ser humano na alimentação do transgênico. A questão que eu lembro sempre é equilíbrio. Nós temos que tentar buscar o máximo de equilíbrio possível dentro do local onde nós vivemos, para uma alimentação mais saudável possível. O caso dos transgênicos, eu acho que é problema para cientista, não para jornalista, discutir isso, né? Mas a impressão que eu tenho é difícil saber, porque tem algumas doenças que levam anos para aparecer, né? Então, se não fez isso tudo, como é que você vai saber Exatamente. se... Na questão voltando, nós temos mais alguns minutos, acho que uns 2 ou 3 minutos. Voltando à questão do exercício, por exemplo, eu já corri no Ibirapuera, já andei, agora eu não posso correr muito, não aguento correr muito, mas eu faço esteira, aquela esteira dentro de casa. 20 minutos, meia hora que me falaram para fazer 3 vezes por semana, eu faço todo dia. Porque se você parar um dia, você não volta o outro. Às vezes para, porque ninguém aguenta, né? Eu faço 1 ano, 2 anos e depois paro, porque o exercício, de uma maneira geral, por exemplo, não é considerado exercício quando você anda a pé para fazer alguma coisa. Isso não é considerado exercício. Não, o ideal é que você tire um tempo para o exercício. Por quê? Então é para a cabeça também, não é só para o Isso, físico. porque durante o momento que você está praticando um exercício para cuidar do seu corpo, isso já está provado, o teu organismo libera mais endorfina. Isso é que é uma felicidade. substância, exatamente, que é uma substância que ajuda a reequilibrar todas as atividades metabólicas do nosso organismo. Então, quando você está correndo estressado para cá e para lá, é melhor do que ficar sentado estressado, claro, mas não tem o mesmo efeito que você praticar, por exemplo, a esteira que você mencionou com regularidade. Nós temos que tentar ter um equilíbrio na vida, a ponto de parar de dar desculpas, de falar, eu não tenho tempo, mas nós arrumamos tempo para tudo. E se nós não cuidarmos da nossa máquina, ninguém vai fazer isso por nós. Quem tem que cuidar de você é você, não tem outra pessoa que faça isso. Tem aquela teoria, acho que é até brincadeira que fizeram no WhatsApp com os médicos. Né? O juramento foi Hipócrates, né? O juramento de médico. Hipócrates, isso, pai da medicina. Pai da medicina. Mas outro dia eu li no WhatsApp um negócio de um médico, um colega seu, que dizia, não, pode comer. Escuta, você vai querer chegar no fim da vida novinho em folha? Tem que chegar meio acabado, mostrar que usou, né? Porque ninguém age, todos nós, a única certeza que temos, acabou o nosso tempo já, a única certeza que temos é que vamos morrer, né? Os médicos também têm essa certeza. Absoluta. Bom. Isso não temos dúvida. Doutor Torres, muito obrigado, gostei muito da conversa. Você vê que eu não sou assim, eu tenho medo de doença, não medo de médico. O professor Torres é professor do Unicamp, especialista em mastologia. Se eu tenho algum e-mail que se alguém quiser conversar com o senhor... Pode ficar muito à vontade, é torresjcc@yahoo.com.br. O telefone é 19-3212-0421. Através do telefone do Hospital Albert Einstein, o contato pela mastologia, consegue o contato comigo. Porque às vezes alguém assiste o programa e tem uma dúvida, quer perguntar. Não é uma consulta grátis, apenas uma dúvida. Gente, muito obrigado, até o próximo programa. Obrigado, professor. Tchau, tchau.